Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe, sou professor de física e hoje eu quero falar com vocês sobre o círculo trigonométrico, ok? Vou compartilhar com vocês a minha tela e para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder ajudar de alguma forma ao acesso para os nossos alunos estudarem outras coisas, aprofundarem um pouco mais naquilo que é necessário, naquilo que a escola exige e que o conhecimento exige também, pessoal. Então, para mim é muito legal, eu fico muito satisfeito de poder ajudar vocês. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, acho que deu. Bom, vamos falar um pouquinho sobre círculo trigonométrico, né, pessoal? Bom, o círculo trigonométrico, eu como professor de física, né, a gente fala com os nossos alunos essa parte quando já é bem voltado para a física, né, uma aplicação já de física. Só que o círculo trigonométrico, que na verdade é o estudo do seno e do cosseno, dos raios notáveis, né, dos ângulos notáveis, desculpa, entre o ângulo do cosseno e seno de 30, 45, 60 graus, o ângulo 0 grau, cosseno e seno, por que que é tal coisa, para 90 graus, 180 graus, certo? Então a gente vai fazer esse tipo de estudo. Nada mais justo ver esse tipo de estudo de seno e cosseno, vendo como é que funciona isso na física, né? Bom, deixa eu compartilhar aqui outra coisinha aqui com vocês. Aqui, por exemplo, ó, esse círculo trigonométrico, uma grande aplicação na física por exemplo, a gente encontra na fórmula do trabalho. Por quê, pessoal? A fórmula do trabalho ela é o seguinte, ó. Aqui eu fiz um esqueminha já para vocês, tá? A fórmula do trabalho ela é o seguinte: tal, que a gente chama de trabalho, pode ser work também, pode ser W, tá? Tal, ele é igual a F, que é força, vezes delta S, esse delta S às vezes também vem como D, de distância, vezes cosseno de teta, de alfa, de gama, tanto faz também. Aqui são vários tipos de símbolos para a mesma coisa, tá, pessoal? Às vezes a gente põe aqui também uma setinha em cima do F, uma setinha em cima do D também, da distância, para simbolizar que tanto a força quanto o deslocamento são vetores. Tá? Mas mais que isso, precisa entender o porquê dessas coisas. Como assim o porquê, pessoal? Ó, galera, aqui a gente tem, eu desenhei uma caixa aqui no chão, certo? E tem uma corda. Essa corda eu consigo puxar ela de várias formas para eu poder arrastar essa caixa nesse chão, certo? Por exemplo, esse primeiro desenhozinho aqui é isso. Eu vou arrastar essa caixa para nessa direção, certo? Só que eu vou arrastar ela meio inclinadinho ali, ó. Vou fazer uma força assim, ó, por exemplo, ó, nessa corda aqui. Se a corda está assim é porque eu estou fazendo uma força assim, né? Ok? Só que o deslocamento da minha caixa é no chão, arrastando assim, ó. Aqui está meu ΔS, meu deslocamento, e aqui está minha força. Então, repara que entre o deslocamento e a força, nós temos um ângulozinho entre os dois, certo? É esse ângulozinho aqui que o nosso aluno deve saber o que é seno, cosseno, né? Nesse caso dessa fórmulazinha aqui do trabalho, de uma força constante, essa fórmulazinha aqui é para cosseno, né? Então você precisa saber quanto que é o cosseno de 30 graus, 45, 60, 90 graus, 180 graus, certo? Então por isso que convém, esse aqui eu só estou dando um exemplo de por que convém você entender o que é um círculo trigonométrico. Porque conforme você tiver essa angulação aqui, você vai ter que saber quanto que é o cosseno desse ângulo. Né? Que a gente colocou θ, mas θ poderia ser 30, 45, 60, 90 graus, 0 graus, certo? Aqui, por exemplo, é um outro tipo de ideia. Aqui a minha caixa ela está descendo, meu chão aqui ele está inclinado com um ângulo θ aqui. Essa caixa ela está descendo, então o meu deslocamento está para cá. Enquanto isso, eu estou tentando segurar essa caixa que está arrastando para baixo. Eu tento fazer uma força para cima, certo? Então repara que aqui é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, galera.
certo? Então, de novo aqui, ó, a gente vai estar trabalhando com o θ, com o cosseno, nesse caso aqui, de 180 graus, né? Então, isso aqui é um ótimo jeito de vocês começarem a entender um pouco mais de como é que funciona o cosseno e o seno. Nesse caso da fórmula do trabalho, é só cosseno, né? Mas depois vocês vão ver que em outros momentos da física, vocês vão precisar de seno também, para decompor os vetores. E aí é bom você já saber como é que isso funciona já de cara, né? Bom, vamos ver aqui como é que é o círculo trigonométrico no desenho mesmo, né? Bom, esse círculo trigonométrico, galera, é um círculo mesmo, ou ciclo, pode ser chamado de um ciclo também, trigonométrico, tá? Esse eixo X, a gente vai definir ele agora, sempre, sempre, sempre. Por definição, esse cara a gente vai chamar de cosseno, ok? Cosseno. Então, esse aqui é o eixo X, e esse eixo X a gente vai chamar de cosseno. Aqui em cima, esse eixo Y, a gente vai definir como sendo seno. Tranquilo? Bom, se a gente tem o cosseno, a gente tem o seno, esse cara aqui no eixo X, que vai do começo do centro até a borda, esse cara aqui que em coordenadas cartesianas a gente chama de 0, 0, né? É o eixo inicial aqui, tanto para x quanto para y. Desse cara até esse ponto aqui, nós chamamos de raio, né? A definição de uma coisa que passa de uma borda até o centro, a gente chama esse cara de raio, certo? No círculo trigonométrico, nós falamos que esse raio ele é unitário, ou seja, ele vale 1. Para ficar mais fácil as contas nossas, né? Então, esse cara aqui ele vale 1, certo? Ele tem todo esse tamanho aqui, todo esse tamanho a gente chama de 1. Tranquilão, né? Repara que esse raio aqui, se eu rodar ele aqui 90 graus, ó, se esse cara tivesse 90 graus, todo esse raio ia estar em Y e não em X. Que vale 1 também, o raio vale 1, só que repara que 1 agora está em Y, que é o seno, certo? E se esse cara descer 180 graus, ele vir aqui para baixo, ele vai ter menos 1, porque no eixo cartesiano, do lado esquerdo aqui, a gente fala que ele é negativo. Se do meio para a direita a gente fala que é positivo, então do meio para a esquerda a gente fala que é negativo. Assim como do meio para cima a gente chama de positivo no eixo Y, do meio até para baixo a gente chama de negativo, né? São os números negativos, tá bom? No plano cartesiano e nesse caso aqui no círculo trigonométrico. E por aí vai. O que acontece agora nesse círculo trigonométrico? Galera, a gente pode rotacionar esse raio aqui tudo. Ó. Eu posso rotacionar ele 90 graus, 180. No total aqui eu posso rotacionar ele 360 graus. Eu posso ficar só no primeiro quadrante aqui, brincando com ele aqui, ó. Um raio menorzinho aqui, ó. Posso pegar aqui um raio assim, ó. Só até aqui mais ou menos, sei lá, de 60 graus, né? Um raio de 60 graus. Pode estar aqui tranquilo, certo? Repara que meu raio, o quanto que ele mede, não vai mudar. O que vai mudar? O que vai mudar é a sombra desse raio no eixo X. Essa sombra a gente define, na matemática, a gente chama isso de decomposição. Tá? A gente pega esse raio e decompõe ele no eixo X. Repara que o raio ele era grandão, mas agora ele só tem esse tamanhozinho aqui, ó, menos que 1. É 0,1 coisa, certo? Olha lá, está menos que 1. Ó. Enquanto que esse mesmo raio tem uma projeção, ou seja, existe uma decomposição desse raio em Y. Em vez de ser aquele tamanho todo lá, ele vai ser menos, porque ele não rotacionou ainda 90 graus, ele rotacionou só 60. Está aqui, ó, o tamanho rosinha aqui todo. Falou? Então, a gente tem decomposições desse raio em Y e em X. Só esse aqui, né? No caso, seria aqui. Ó. Só esse cara aqui. Fechou? Então, é isso que vocês precisam saber. Quando eu rotaciono 60, 45 e 30, é o que a gente chama de raios notáveis, porque nota-se sempre o mesmo padrão, sempre a mesma formulazinha, que depois vocês vão até cantar comigo aí no finalzinho dessa aula, tá? Bom, então isso aqui é só uma introdução. Agora a gente vai estudar de fato como é que funciona essa galera. Bom, aqui
Deixa eu pegar esse cara, vem para cá. Vou ter que apagar essa galera aqui. O que eu faço? Estou apagando aqui para a gente poder fazer passo a passo, galera. Beleza. Bom, vamos lá. Quando eu tenho esse raio e eu quero rotacionar ele, eu tenho esse raio decomposto em x e em y. Em x a gente chama de cosseno, em y a gente chama de seno, né? Por exemplo, vamos falar quando eu rotaciono ele um pouquinho aqui, até 30 graus, por exemplo. Tá aqui, ó. Esse cara vai ter uma projeção, vai ter uma sombra no eixo x e também vai ter no eixo y. Vou colocar de outra cor aqui. Certo? Aqui, ó. Tá aqui esse cara. Essa sombra, que é menor do que quando era 0 graus, eu já estou aqui em 30 graus. Vamos fazer aqui um ângulozinho aqui de verde para ficar bem diferente. Aqui, ó, vamos falar que é 30 graus. Esse 30, ele tem projeção, então, do raio em x e em y. Então, em x, a gente vai falar que esse cara aqui, ó, ele vale o cosseno de 30 graus. Certo? E quanto que vale o cosseno de 30 graus, professor? Depois a gente vai cantar uma musiquinha que vocês vão ver como é que funciona. Mas o que você precisa saber é identificar por que é cosseno de 30 graus. Porque é a decomposição do raio unitário, que vale 1, em x. Enquanto que esse cara aqui, nós vamos definir ele como sendo, se está no eixo y, só por, eu falei x, não, é y, né? Se está no eixo y, esse cara a gente definiu como sendo seno. Se a gente só rotacionar 30 graus, então é o seno de 30 graus, é o tamanhozinho desse cara. Ok? A mesma coisa a gente pode ter um ângulo maior. Em vez de ser 30, eu posso vir aqui no meio aqui, ó, desse círculo aqui, ó. Certo? Vem aqui. O raio vale 1 do mesmo jeito. Só que ele tem uma projeção aqui no eixo X menor ainda, enquanto que ele vai aumentando no eixo Y. Olha lá. Então, repara que, intuitivamente, a gente já sabe que de 0 até 90 graus, conforme eu vou aumentando os meus graus, vai aumentando também o meu seno. Enquanto que para cosseno eu vou diminuindo, a minha sombra vai diminuindo, olha só. Quando era 0 graus, ela estava todo no eixo X. Quando eu rotacionei 30 graus, ela está até aqui. Quando eu rotacionei 60 graus, deixa eu colocar aqui 60 graus agora. Quando eu rotacionei ele aqui agora 60 graus, olha só, diminuiu a minha sombra em X. Ó. Ela é menor ainda que o valor de cosseno de 60 é menor ainda do que o valor de cosseno de 30 graus. Certo? Esse cara aqui vai ser, a gente define como sendo o cosseno de 60 graus. Eu falei que está no meio aqui, mas falei errado, galera. Não é cosseno de 60 ainda não. Vamos colocar 45 primeiro. O 60 vai ter que ser mais, né? Vamos colocar aqui como sendo 45. Então, aqui vai ter que ser, em vez de ser 60, vai ter que ser quanto? 45. Opa! 45 graus. Ok? Enquanto que esse cara maior aqui, vamos desenhar de rosa, vamos desenhar ele de laranja de novo. Esse cara aqui, ó, ele é seno porque está no eixo Y, só que vai ser agora o seno desse ângulo aqui agora. O seno de 45 graus. Ok? Segundo ângulo notável. O terceiro ângulo notável, que era o que eu tinha falado, 60 graus. Ele é bem maior aqui, já está quase no 90, né? 90 seria aqui em cima certinho, né, galera? Então aqui, ó, mais ou menos aqui. Vamos colocar aqui um ângulo verdinho também, em vez agora de ser 30 ou 45. Esse ângulo todo, daqui embaixo até aqui, encostado nesse raio aqui, vale 60 graus. Se esse cara vale 60 graus, repara que o meu cosseno vai ser menor ainda do que 45. Aqui, ó.
Pegou aqui embaixo. Vem até aqui, ó. É só essa pequenezinha aí, ó. Só essa coisinha de nada. Olha lá. Esse aqui é o que a gente define, essa sombrinha aqui do raio que bate no eixo X é o que a gente define como sendo o cosseno de 60 graus. Por que 60 graus mesmo, professor? Porque eu peguei o raio, rotacionei ele até 60 graus e eu rotaciono no sentido anti-horário, né, para ter ângulos positivos. E aí, esse cara aqui, quando a gente põe 60 graus, vai estar lá em cima, você faz a projeção dele no eixo X, tem que bater aqui no eixo X, esse eixo X a gente chama de cosseno. Se a gente rotacionou 60 graus, cosseno de 60 graus. A mesma coisa a gente tem que verificar essa sombrazinha aqui no eixo Y, que a gente definiu como sendo o eixo do seno, né? Então, esse tamanho grandão, maior do que os outros ângulos, esse tamanho maior vai ser para seno de 60 graus, galera. Seno de 60 graus. Certo? E aqui a gente definiu os raios, os ângulos notáveis. A gente não colocou os valores ainda não, a gente vai colocar ainda. Mas por enquanto, só para vocês entenderem aonde que está no círculo trigonométrico o ângulo e os cossenos e senos de 30 graus, está projetado aqui, 45 graus está projetado aqui o cosseno, e 60 graus está projetado aqui o cosseno de 60. Enquanto que esse cara aqui vai ser o seno de 60, esse cara aqui, ó, tem que ser o seno de 45, e esse cara aqui pequenininho tem que ser o seno de 30. Então repara aqui, quanto maior for o meu ângulo, maior é o meu seno e menor é o meu cosseno. É como se fosse realmente uma sombra mesmo no chão. Cada vez, se a sombra, se eu tenho um vetor ou uma tábua bem inclinada, tem muita sombra no chão. Se eu tenho uma tábua cada vez mais vertical, menos eu tenho uma sombra no eixo X e mais eu tenho essa tábua, uma composição dessa tábua no eixo Y, né? Para fechar com chave de ouro, convém a gente só perceber o seguinte aqui, ó. Se eu tenho 0 graus, esse meu raio vai estar totalmente aqui no eixo X, que é o que a gente chama de, se não tem ângulo, cosseno de 0 graus. Enquanto que, se eu fizer uma rotação de 90 graus, o meu raio vai estar totalmente completo aqui, ó. Esse cara aqui a gente vai definir como sendo seno de 90 graus. Ok? Vê se faz sentido. O cosseno de 0 graus é o raio todo. O raio todo a gente não definiu como sendo uma única unidade. Por isso que o cosseno de zero, quando não tem angulação, né, está todo em x, por isso que a gente fala que o cosseno de zero é o próprio raio, que nesse caso, todo raio, todo círculo trigonométrico, a gente fala que vale 1, o raio, né? Então é cosseno de 0 graus que vale 1. Enquanto que no seno de 90 graus, todo esse raio agora está no seno. Então, todo esse raio foi transferido agora para o seno. Por isso que o seno de 90 graus que vale 1. Pessoal, e o cosseno? Aqui eu rotacionei aqui 90 graus, mas eu não quero saber do seno aqui, que eu já sei que é tudo total. Eu quero saber agora aqui do cosseno de 90 graus. Certo? A mesma coisa aqui. Em vez de ser cosseno, eu queria saber quanto que é o seno de 0 graus. Bom, pensa comigo. Essa tábua aqui, ela tem que transferir a sombra dela ou para o seno ou para o cosseno, né? Se toda a sombra dela está no eixo X, não tem nada, então, de sombra no eixo Y. Por isso que o seno de zero só pode valer zero, galera. Ok? Enquanto que o cosseno de 90, toda a minha sombra aqui, que estava no eixo X, foi transferida, todo o meu raio está transferido no eixo Y. Não tem nada no eixo X. Ou seja, não tem nada no cosseno. Por isso que o cosseno de 90 graus não tem que valer nada, é nulo, é zero. Ok? Pessoal, e 180 graus? Seno e cosseno de 180 graus. Repara que do lado aqui também, ó, a gente tem também, da mesma forma, ângulos notáveis aqui, para o lado de cá, no segundo quadrante desse plano cartesiano aqui, no círculo trigonométrico. Mas esse aqui não é o nosso intuito. Nosso intuito é só demonstrar como é que funciona para a física
em específico para força, para trabalho de uma força constante. Para 180, vocês vão ter que concordar comigo que o meu raio está completamente aqui, ó, do lado de cá. Ele sempre começa daqui, fez meia revolução completa, que é o nosso ângulo raso, né? Está aqui, ó, 180 graus. Em 180 graus, a gente pode ter tanto seno quanto cosseno. Vamos estudar isso aqui. Vamos ver como é que funciona o seno. Vamos ver como é que funciona o cosseno. O cosseno de 180 graus, galera, olha só, o meu eixo principal aqui, ele rotacionou 180 graus, está do lado de cá, que está em cima do eixo X também. Mas repara que esse eixo X, do lado esquerdo, ele é negativo. Então, o meu raio que vale 1, mas no sentido contrário ao zero, né, ele tem que valer, então, essa unidade tem que ser menos 1. Então, por isso que o cosseno de 180 graus vale menos 1. Enquanto que o seno de 180 graus, repara que o seno é quando você tem a composição do vetor no eixo Y, né? Repara que se ele está em cima aqui do eixo X, não tem nada no eixo Y. Então, o seno de 180 só pode ser 0 graus. Opa, 0 graus não, desculpa, só 0, né? 180 graus só pode ser igual a 0. Ok? Da mesma forma, você poderia estudar se fosse 270 aqui embaixo, aqui, ó. Você teria todo o valor no eixo Y, né? Seno de 270 graus valeria menos 1, porque está em Y, enquanto que o cosseno de 270 graus valeria 0, porque não tem nada desse raio aqui, nem do lado de cá e nem do lado de cá. Fechou, galera? Então, é dessa forma que a gente consegue estudar em círculo trigonométrico os ângulos de cosseno e seno de 30, 45, 60 graus, 0 graus, 90, 180 também. Fechou, pessoal? Por último, eu quero fazer com vocês uma musiquinha aqui, quero cantar uma musiquinha com vocês, que é o seguinte, que é dos ângulos notáveis. Essa musiquinha é muito famosa, eu quero cantar com vocês aí e espero que vocês cantem junto comigo. Bom, a musiquinha é o seguinte. Primeira coisa, para você cantar essa musiquinha, você tem que colocar primeiro. Tem que fazer uma tabelinha e colocar primeiro. Seno, cosseno e tangente. Certo? Aqui, no primeiro quadrante, você vai colocar o primeiro ângulo notável, que é 30 graus. Depois, 45 graus. E, por último, 60 graus. Fechou? E a musiquinha mais ou menos assim. Cada um canta de um jeito, eu vou dar a minha zoada assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Fechou? Canta essa musiquinha aí, faz essa tabelinha aí, que vocês vão ver que esses são os ângulos que a gente precisa. Lembrando sempre que você tem que saber também, pelo menos para trabalho de uma força constante, o cosseno de 0 graus, o cosseno também de 90 graus, o cosseno também de 180 graus. Acho que tá bom, né? 270 é meio estranho, não sei, mas se for, vocês já pegaram a manha que é a 0, né? O cosseno de 0 é quando o raio está totalmente no eixo X. Se está totalmente no eixo X, e vocês sabem por definição que o raio é unitário, então ele tem que valer 1. Enquanto que no eixo Y, quando você roda 90 graus, ele está totalmente no eixo Y, nada no eixo X. Por isso que o cosseno de 90 graus é 0. E 180 graus é porque ele estava no eixo X do lado direito, fez um ângulo raso inteiro, está do outro lado, na parte negativa, você tem um raio negativo, menos 1. Fechou? Galera, um beijo no coração de vocês, espero ter ajudado, ter auxiliado. Contem comigo, inscrevam-se no canal, perguntem aí também, estamos juntos, né? Estou aprendendo junto com vocês, por mais que eu seja professor, eu adoro aprender junto com vocês.
Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.